todos. Meu nome é Felipe Mendes, sou médium e palestrante do Lar Irmã Zarabatana, uma casa espírita situada na Tijuca, no Rio de Janeiro. E estamos aqui na noite de hoje para mais uma palestra das nossas sextas-feiras, como fazemos todas as noites na nossa casa, que nesse momento encontra fechada por conta da pandemia do coronavírus. E também agora pelo nosso canal aqui do YouTube, o canal do Lar Irmã Zarabatana. Antes de começarmos, de abordarmos o tema que estamos trazendo hoje, gostaria de convidar a todos para levar o pensamento ao Mestre Jesus e fazermos uma prece de abertura dessa palestra. Meu bom Jesus, nossa querida irmã Zarabatana e toda a sua falange de trabalhadores, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje para mais um estudo, que possamos sair aqui renovados, fortalecidos, instruídos, prontos para encarar os desafios das nossas vidas, sabedores que os irmãos espirituais e todos os nossos protetores estão ao nosso lado, nos iluminando, nos intuindo, para que sigamos o caminho do amor e dos valores que nos foram trazidos pelo Mestre Jesus Cristo. Que assim seja, com a graça de Deus. Meus irmãos, o tema que trago na noite de hoje é um tema que é muito nos perguntado, né? Seja nas nossas palestras, seja no nosso estudo que estamos fazendo durante essa pandemia pelo WhatsApp, estamos estudando o livro Violetas na Janela, seja no atendimento fraterno, enfim, é um tema constantemente perguntado, tanto por frequentadores como por estudiosos da doutrina espírita. Para onde nós vamos ao desencarnar? Para onde o nosso espírito seguirá após o desencarne? E muitos de nós, né, inclusive os espíritas, têm medo de morrer, têm medo de desencarnar e não saber para onde vai, não saber o que acontece no momento do desencarne, se é sofrido, se é doloroso, né? Aonde vai parar. E aí, quando assiste um filme espírita, quando lê um livro, fica um pouco preocupado, porque existem alguns lugares que não são muito agradáveis, né? E a gente ouve tanto histórias, e como também recebemos, né, através das psicografias, mensagens esclarecedoras sobre os diferentes lugares que existem na espiritualidade. Então, a ideia dessa palestra é tentar esclarecer um pouco mais como é esse processo e, principalmente, para onde nós espíritos iremos ao desencarnar. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que esse medo da morte, né, e tal como normalmente é explicado por outras religiões, está muito relacionado à questão da finitude, né? É um medo que se passa não só porque vamos nos separar dos nossos entes queridos, né? Não vamos vê-los, teoricamente não iremos vê-los nunca mais, né? Nos afastaremos daqueles que nos amamos e eles ficarão aqui também sofrendo a nossa perda, mas também pelo desconhecimento, né, da continuidade da vida. Algumas religiões trazem esse conceito da finitude, né? Nossa vida acaba, nós viramos pó, né? Ou nós vamos para algum lugar viver numa determinada condição pela eternidade, seja uma condição feliz, seja uma condição desagradável, né? E essa sensação de finitude acaba causando dor e confusão, né? Vocês imaginem, né, que o nosso grande Criador, nosso Deus, né, criou um sistema tão complexo no universo,
com planetas, com galáxias, criou uma natureza tão exuberante no nosso planeta Terra e uma variedade de planetas que nós desconhecemos e que muitos deles a doutrina nos diz que são habitados, né? Mas se olharmos só para o planeta Terra e a variedade da beleza natural, né, dos fenômenos naturais, dos animais, de tudo que conhecemos e podemos sentir e perceber, será mesmo que Deus teria criado os espíritos, né, para terem uma vida, digamos, de 80, de 90, de 100 anos, e depois dali nada mais acontecesse? Não ficaria uma sensação de desperdício, né? Nós já sabemos um pouco, pela doutrina espírita, de que há todo um planejamento reencarnatório e um cumprimento de metas necessários à nossa evolução espiritual. E essa evolução, ela é permanente, estejamos encarnados, estejamos desencarnados. Então, a gente precisa substituir, né, deixar um pouquinho de usar esse termo morte com essa percepção de finitude e incorporar esse ensinamento que a doutrina espírita nos deu de continuidade da vida. E talvez não devêssemos nem utilizar continuidade, talvez devêssemos melhor empregar a vida eterna, né? Estaremos sempre vivos, estaremos sempre vivendo, seja aqui, seja lá, seja num outro planeta, seja encarnado e desencarnado. Então, por isso, o termo mais adequado para nós, espíritas, é desencarnação, que significa basicamente que vamos deixar a nossa veste de carne, essa que utilizamos aqui enquanto estamos encarnados no planeta Terra, e seguiremos com uma outra veste, que nós já o escutamos falar, né, o perispírito. Seguiremos com essa outra veste de volta para a nossa casa, de volta para o nosso mundo espiritual. E essa veste, ela vai nos acompanhar sempre, né? Estejamos encarnados ou desencarnados, a veste permanecerá todo o tempo. E talvez se encarnarmos num outro planeta, tenhamos que vestir uma outra roupa de carne, né? Quando retornarmos ao planeta Terra, vestiremos um outro corpo físico, né? Então, o termo desencarnação nos ajuda a compreender essa continuidade permanente da vida. E isso é maravilhoso para diminuir um pouco a dor, o medo trazido pela morte, né? Se sabemos que a vida continuará, será muito mais fácil não só encararmos o momento do nosso desencarne, mas também compreendermos o desencarne de algum ente querido. Se temos a certeza de que ele permanece vivo, isso conforta imensamente o nosso coração. Eu costumo dizer que a desencarnação é como uma viagem de antigamente. Eu me lembro bem, quando os meus pais viajavam, e eu era pequeno, viajavam para fora do país, o contato era muito raro, ou era muito difícil, né? Fazer uma ligação, ou mesmo, mais antigamente ainda, mandar uma carta, né? Se demorava muito para chegar uma carta. Enfim, nós passávamos um período daquela viagem, nós que aqui ficamos esperando os nossos entes voltarem, né, de uma viagem, nós passávamos aquele período sem nenhum contato, no meu caso, com os meus pais. Mas eu tinha duas certezas. A primeira é de que eles continuavam vivos, né? Estavam lá passeando, curtindo a sua viagem. E a segunda é que nós um dia certamente iríamos nos reencontrar. Eles voltariam dessa viagem e nós nos reencontraremos e seguiríamos a nossa vida. Se a gente olha a morte ou a desencarnação com esse olhar, né, tudo fica um pouco mais fácil, né? Nós temos a certeza de que essas pessoas queridas continuam vivas e nós teremos a certeza também de que um dia iremos nos reencontrar, né? Iremos nos reencontrar ou pelos meios que o Espiritismo nos dá, né, pelo contato mediúnico,
ou iremos nos encontrar, porque um dia nós também iremos desencarnar. E por mais que talvez não possamos habitar os mesmos ambientes que esses nossos queridos que já se foram, né? Se a gente acorda de um desencarne num ambiente diferente, né? Que ali ele não está, ainda assim, sabemos que ele estará vivo. E sabemos que, na medida que todos nós continuemos progredindo, continuemos melhorando, né? Um dia esse reencontro será possível, seja no plano espiritual, seja numa nova encarnação, em que receberemos a oportunidade de nos reencontrar como irmãos, como pai, como avós, como amigos do trabalho, como marido, como filhos, enfim. Então, essas duas certezas que eu carregava na minha infância podem ser utilizadas para carregarmos agora. Tantas pessoas que estão assistindo essa palestra perderam, talvez recentemente, algum ente querido por conta da pandemia do coronavírus, né? Uma perda repentina, uma perda inesperada, ou tantos outros, por outras causas de morte. Mas carreguemos dentro de nós esse sentimento, né, da continuidade da vida. E diante disso, que possamos continuar orando por esses irmãos, que possamos continuar pedindo pelo bem deles, que possamos continuar emitindo pensamentos de amor, de saudade carinhosa, de felicidade, relembrando os bons momentos. E esses pensamentos, esses sentimentos serão transmitidos e serão captados, ajudando esse irmão na sua recuperação, na continuidade da sua jornada, e ele também estando bem, certamente está emitindo esses mesmos pensamentos para nós, e essa troca amorosa, mesmo que à distância, é o combustível para que a gente prossiga feliz, cumprindo aquilo que nos foi determinado em relação a tempo de encarnação na Terra, em relação às provas e expiações que precisamos cumprir. Trazendo um ensinamento de Emmanuel, no livro com o mesmo nome, ele diz: a morte significa apenas uma nova modalidade da existência, que continua sem milagres e sem saltos. O que Emmanuel está nos dizendo? Que nós continuaremos os mesmos, né? Não vai haver nenhum milagre, nenhuma coisa extraordinária após o nosso desencarne. Não haverá um sobressalto, né? Uma mudança repentina. Nós, na nossa essência, na nossa personalidade, naquilo que sentimos, naquilo que pensamos, naquilo que achamos, naquilo que trazemos de bagagem de conhecimento e inteligência, continuaremos sendo os mesmos, né? Então, se perguntarem, puxa vida, se eu morrer hoje, o que será de mim amanhã? Será a mesma coisa, né? Que alguma coisa vai mudar, eu terei um novo sentimento, eu terei um novo pensamento, eu terei uma nova atitude. Essa questão, ela é uma questão permanente, inclusive da nossa vida encarnada, né? Nós estamos em constante transformação. Estamos num constante repensar, num constante aprendizado. E não vai ser diferente quando passarmos para o lado de lá, entre aspas, né? Nós acordaremos percebendo que somos aquilo que ainda somos, né? Que somos os mesmos de quando estávamos encarnados, que sentimos as mesmas coisas, conhecemos as mesmas coisas, né? E vamos agora iniciar uma nova etapa. Vale lembrar, vocês já devem ter ouvido falar isso em algumas palestras espíritas, que todas as noites nós morremos, né? Todas as noites, quando vamos deitar, ao termos um sonho, né, nós estamos desencarnando, entre aspas. E quando acordamos e nos lembramos daqueles sonhos, né, nós temos a sensação de que vivemos aquilo com muita naturalidade. É como se estivéssemos acordados, né? Vivemos situações diversas, encontramos pessoas, muitas vezes estamos conectados ao nosso trabalho e sonhamos com o trabalho a noite inteira, sonhamos com o trabalho espírita, sonhamos com a família, né? E essa sensação, ela é verdadeiramente real. Já que o nosso espírito, durante a noite, ele se desprende do corpo físico e vai viver
esse contato espiritual, essa experiência do sonho, ela talvez seja a mais perceptível para nós do que venha a ser o desencarne, né? Possamos utilizar esse conhecimento, essa sensação que temos de um sonho para entender como iremos acordar no dia que desencarnarmos. Será da mesma forma, entre aspas, como se estivéssemos sonhando, né? Mas, na verdade, estaremos continuando a viver. Muito bem. Eu encontrei esse pequeno trecho de Tereza Cristina na revista Ceareiro desse mês, foi de maio de 2020, e olha que texto interessante. A vida no mundo espiritual é contínua. É preciso compreender que nunca deixamos de estar no mundo espiritual. Nós nos acostumamos com a linguagem empobrecida de pensar: agora estou encarnado, então não estou no mundo espiritual. E vice-versa, né? Agora estou desencarnado, estou no mundo espiritual. É uma conclusão falsa. O perispírito, que é o instrumento de vida no mundo espiritual, continua sempre existindo. Então vejam bem, é preciso compreender que nunca deixamos de estar no mundo espiritual. Mesmo encarnados, estamos no mundo espiritual. A nossa presença no mundo espiritual, ela é permanente. O nosso contato com os espíritos, ele é permanente, né? Temos os nossos anjos de guarda, espíritos protetores, que estão em contato permanente conosco. Há milhares de outros espíritos que estão aqui ao nosso lado, na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso bairro, interagindo conosco, espíritos bons, espíritos ruins, espíritos de todo tipo, tal como existem pessoas de todo tipo, né? Temos uma interação permanente com o mundo espiritual, nós espíritas, seja no trabalho mediúnico, seja nos trabalhos da casa espírita, né? Quando nós frequentamos, assistimos às palestras, ouvimos as psicografias, tomamos o passe, ou seja, a interação com o mundo espiritual é permanente. Portanto, nós, aqui encarnados, assistindo essa palestra, estamos também no mundo espiritual, dentro dessa visão ampliada, né, de que nós, espíritos que somos, apesar de encarnados, continuamos vivendo, interagindo permanentemente com o mundo espiritual. Portanto, a morte ou desencarne não faz diferença, né? Estaremos aqui, estaremos lá, estaremos aqui, encarnamos, desencarnamos, reencarnamos e estamos permanentemente em contato com os nossos amigos espirituais. Olha só a questão 154 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Vejamos a resposta da espiritualidade. Não. Aí já temos um alívio, né, gigantesco para aqueles que morrem de medo de desencarnar. Teremos, talvez, dores relacionadas às doenças físicas, a um acidente, né? A causa física do nosso desencarne talvez seja dolorosa. Mas o rompimento, a passagem, ela é indolor. Olha só que maravilha. Não precisamos temer. Não vamos sentir nada. O texto continua. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste momento, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Ou seja, além de ser indolor, a libertação do espírito desse corpo pesado da carne é uma sensação maravilhosa. É aquela sensação de liberdade, de desprendimento, de deixar aquele peso para trás, sabe? Aquele peso que a gente carrega no ombro, né? A gente vai se libertar, a gente vai voltar para a nossa casa, a gente vai voltar para realmente onde viemos, na condição que viemos, na condição de espírito que somos. E deixaremos essa veste, esse mundo pesado aqui, cheio de problemas, cheio de dor, cheio de conta para pagar,
cheio de dor de cabeça, né? Cheio de parente difícil. Vamos deixar um pouquinho isso para trás e vamos seguir uma etapa de aprendizado, uma etapa de reforma íntima, uma etapa de autoconhecimento, uma etapa de reencontro com os entes queridos, né? Uma etapa de compreensão do desencarne e de uma nova preparação para, quem sabe, um novo nascimento aqui no planeta Terra. Muito bem, eu costumo usar esse gráfico, ou esse desenho, né, bastante minimalista, mas na tentativa de explicar um pouco, dentro dessa pergunta de para onde vamos desencarnar, como é que funciona esse ciclo permanente da vida, né? Esse ciclo que estamos todo o tempo passando e repassando e vivendo e reaprendendo, de idas e vindas ao mundo espiritual. Como disse, esse esquema ele não pretende esgotar ou abarcar tudo aquilo que se refere ao processo da vida, né? É um esquema na tentativa de ilustrar um pouquinho e explicar esse funcionamento. Então vamos partir aqui da reencarnação, né? Estamos aqui no nosso querido planeta Terra, vivendo a nossa vida com os nossos familiares, trabalhando, enfrentando os desafios que nos propomos, né? Crescendo moralmente, evoluindo espiritualmente, aprendendo cada vez mais sobre o espiritismo, vivendo a vida normal que todos nós vivemos. E nessa vida normal, nós temos uma ferramenta fundamental que nos foi dada por Deus, que é o livre-arbítrio, né? Deus não quis que fôssemos robôs que progredissem automaticamente até alcançarmos a luz, né? Até alcançarmos aqueles espíritos iluminados, amorosos na sua plenitude. Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos, através das nossas escolhas, através das nossas opções, né, progredir, aprender, dar topadas, dar tropeços, mudar de opinião, seguir um novo caminho, compreender a vida de uma outra maneira e, aos pouquinhos, nessa escola, ir aprendendo, ir crescendo, ir melhorando. Nessa dinâmica que é a nossa vida, nós temos várias leis atuando sobre a vida. E temos duas aqui destacadas: a lei de ação e reação e a lei de sintonia ou afinidade. De maneira resumida, a lei de ação e reação é aquela lei que vai nos dizer que para cada ato, para cada pensamento ou para cada sentimento que eu tenha, haverá uma reação. Simples assim, né? Então, se tomo uma atitude positiva na minha vida, a reação do universo, da energia ou das pessoas será uma reação positiva, né? Se presto à caridade, certamente vou receber muitas benesses, muitas bênçãos, né? Muito apoio também do mundo espiritual, né? Que vai se ver feliz com aquela prática de doação ao próximo. Se cometemos um ato equivocado, um crime, uma agressão, né? Se somos uma pessoa egoísta, extremamente ciumenta, se prejudicamos alguém, da mesma maneira, receberemos essa energia que depositamos de volta, né? Seja pelas vicissitudes da vida, seja pelas más companhias espirituais, seja pelos atropelos que teremos que passar para resolver esses equívocos que fomos responsáveis. Então, a lei de ação e reação ela é permanente. Muito bem, há uma outra lei chamada lei de sintonia ou afinidade. Na medida que utilizamos o nosso livre-arbítrio e estamos sujeitos à lei de ação e reação, construímos dentro de nós uma determinada característica, né? Uma característica espiritual, uma característica moral que nos define, né? E que também é
perceptível por aqueles que podem através da nossa aura, né? O nosso corpo e o nosso pensamento, ele vai emitir aquilo que somos, vai emitir essa energia que está na nossa essência. E essa energia, ela vai encontrar sintonia ou afinidade com energias parecidas. Por exemplo, na nossa vida cotidiana, temos amigos que têm o mesmo gosto musical, que temos afinidade por praticar o mesmo esporte, que temos sintonia por sermos do trabalho espírita, né? Temos uma série de afinidades com outras pessoas, positivas ou negativas. Então, na medida que o nosso espírito vai experimentando essa vida terrena, vai também se afinizando com outros espíritos com essa mesma qualidade energética, sejam encarnados, sejam desencarnados. Atraímos aqueles espíritos que estão relacionados a essa nossa sintonia fina, né? Temos companhias espirituais relacionadas ao nosso comportamento. Muito bem. A partir daí, continuamos vivendo, envelhecendo, enfrentando os nossos desafios e, pum, desencarnamos. Chegada a nossa hora de passar para o mundo espiritual. Eu utilizei ali a imagem do imã, que é mais ou menos o que acontece. De acordo com essa qualidade que adquirimos, né, não só dessa vida, mas de todo o acúmulo de vidas anteriores, a tal da lei de sintonia e afinidade irá nos sugar, irá nos atrair para um determinado ambiente no mundo espiritual que é frequentado, onde vivem espíritos com aquela mesma sintonia vibratória. Portanto, o tal do para onde vamos desencarnar está muito relacionado àquilo que somos hoje. Como eu disse, nós não mudamos, continuaremos sendo a mesma pessoa. Então vamos fazer uma reflexão. Quem eu sou hoje? Né? Como eu me sinto? O que está no meu pensamento? Quais são as minhas prioridades? O que está no meu coração? Quais são os atos que eu tenho praticado? Muito bem, a gente se conhece um pouquinho e sabe se está ali caminhando certinho, caminhando legal, caminhando mais ou menos, ou caminhando dando umas cabeçadas, né? Diante desse autoconhecimento, a gente pode imaginar, não podemos afirmar, mas podemos ter uma ideia de onde possivelmente iremos. E aí eu utilizei ali algumas cenas, tanto do projeto Imagem quanto do filme Nosso Lar, para ilustrar alguns dos ambientes que nós vamos ver já já, para onde poderemos ir, de acordo então com essa nossa qualidade. Por exemplo, se formos um espírito altamente dedicado, altamente amoroso, caridoso, né? Vamos usar aqui o nosso exemplo mora no espírito. Se tivermos um trabalho tão bonito e uma vivência tão bonita quanto a de Chico Xavier, certamente, ou muito provavelmente, estaremos desencarnando, aqui como a nossa ilustração abaixo, num mundo espiritual rodeado de espíritos iluminados, rodeados de espíritos que se dedicaram também à causa do amor ao próximo, né? Num ambiente feliz, harmonioso, tranquilo, de muita paz, em que poderemos continuar aprendendo e melhorando cada vez mais esse amor que já nasceu dentro de nós. Mas então, desencarnamos, acordamos em algum lugar, vivemos, aprendemos lá no mundo espiritual e é chegada a hora, então, de planejarmos a nossa reencarnação. Então, nossos amigos espirituais vão olhar lá a lei de ação e reação e vão dizer assim: olha, então, de acordo com o que você vem fazendo aí nas suas últimas vidas, né, de acordo com o seu currículo, você agora vai reencarnar para cumprir essas e essas metas, né? Essas provas, essas expiações, e pum,
reencarnamos, renascemos de novo numa família, num país, num lugar, numa condição socioeconômica necessária ao cumprimento daquelas provas e expiações. E lá o nosso ciclo, então, recomeça, né? Livre-arbítrio, lei de ação e reação. E assim vamos, encarnando e desencarnando, como já estamos fazendo há muito tempo, né? Para prosseguir progredindo e melhorando-se cada vez mais. Muito bem, então vamos pegar alguns exemplos, tanto da literatura como ali das imagens que eu coloquei, para a gente explorar esses diferentes lugares que a gente pode desencarnar, né? Que a gente pode acordar no mundo espiritual. Vamos começar utilizando Violetas na Janela, né? Que os colegas frequentadores do Lar Irmã Zarabatana e outros também têm acompanhado os nossos estudos pelo WhatsApp às quartas-feiras. E estamos conhecendo a história de Patrícia. Patrícia que veio de uma família espírita, de uma família estruturada, de uma família muito amorosa, né? Que desencarna repentinamente e que acorda numa colônia espiritual chamada São Sebastião, acorda no hospital daquela colônia e começa a contar um pouquinho do processo de recuperação, de adaptação ao mundo espiritual. E o desencarne dela? Além de ter sido muito tranquilo e indolor, como nos diz a doutrina espírita, foi um desencarne em que ela pôde acordar nesse ambiente com toda tranquilidade, com todo amparo. Encontrou Maurício, que é o espírito que vai lhe ajudar nesse processo de retorno ao mundo espiritual. Teve a oportunidade de, logo no início, encontrar a sua avó, que foi recebê-la e que começa a apresentar aquela colônia. Ela recebe a visita de outros amigos espirituais, amigos que ela conheceu aqui enquanto encarnada, e outros que têm afinidade pela sua família, já que ela é de uma família espírita, né? Então, existem vários espíritos desencarnados que conhecem aquela casa espírita, que frequentam aquela casa espírita e, portanto, têm gratidão, têm conhecimento do desencarne da Patrícia e vão lá visitá-la. Muito bem. O desencarne de Patrícia talvez seja o desencarne que todos nós gostaríamos, né? Um desencarne tranquilo e acordar num ambiente acolhedor, amparado por familiares, por amigos espirituais, né? Que vão nos orientar, vão nos ajudar nesse processo de adaptação, vão nos mostrar aquela nova cidade, vão nos dar a oportunidade de uma nova escola, de uma nova vivência, de uma nova residência, né? Tal como ilustra ali o projeto Imagem, né? Também seremos amparados ali no refazimento com passes espíritas aplicados por trabalhadores da espiritualidade lá nessas colônias. Enfim, um novo acordar bastante agradável. E, claro, para isso, precisamos, então, estar dentro de nós bastante harmonizados, equilibrados e seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Se estivermos numa condição de tranquilidade, numa prática de amor ao próximo, né? Numa vivência harmoniosa com a família, sem inimigos lá fora, sem problemas de relacionamento, né? Fazendo sempre o nosso melhor, independente da nossa condição financeira, do desemprego, das dificuldades de saúde, etc, etc. Cultivarmos a fé, o otimismo, a alegria de viver, aquele imã vai nos puxar para um ambiente que se afiniza conosco, né? Que nós estamos afinizados, melhor dizendo. E muito provavelmente acordaremos numa colônia gloriosa, tal como Patrícia. Vejam só a pergunta 163 do Livro dos Espíritos. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Patrícia, quando acordou, foi explicada de que ela havia desencarnado, estava naquele hospital, se recuperando, né?
E o que a espiritualidade nos diz? Imediatamente não é bem o termo, né? A alma passa algum tempo num estado de perturbação. Calma, não é a perturbação que nós estamos acostumados. Lembre-se, o desencarne não será doloroso. Vejamos o que Allan Kardec escreve na sequência da pergunta. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso, né? A gente precisa se acostumar com essa nova condição. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma, para se ver desencarnada, para se ver nessa veste do perispírito, para se entender nesse novo local. Ela se acha como aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de um profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. Isso acontece à beça, né? Às vezes a gente acorda repentinamente no meio da madrugada, olha para o lado, onde é que eu estou? Ah, não, está tudo bem, eu estou em casa. Né? Por isso que eu falei, o sonho nos dá uma dica enorme do que vem a ser a nossa vida no mundo espiritual. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar. Então, aos pouquinhos, a gente vai se percebendo como espírito, as lembranças vão voltando, a gente vai compreendendo o novo estado, a gente vai se lembrando da vida encarnada, a gente vai se lembrando dos nossos familiares, dos nossos amigos, né? Tudo num processo lento, de acordo com o nosso estado emocional. Muito variável é o tempo que dura essa perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, para aqueles que estão mais tranquilos, preparados, conhecedores do que é o desencarne, como também alguns meses ou muitos anos, dependendo do estágio moral e do apego à matéria terrena. Vamos usar agora o exemplo de André Luiz, né? Quem assistiu ou leu o livro Nosso Lar vai se lembrar que André Luiz tinha uma família, né? Era médico, tinha uma boa condição de vida, né? E, depois do seu desencarne, acordou lá mergulhado naquela zona umbralina. E aí a gente já começa a se apavorar, né? Porque, peraí, André Luiz teve uma vida mediana como nós. Se formou numa profissão, ou trabalhou com alguma coisa, tinha uma família, né? Tinha os problemas familiares, tinha uma determinada história de vida. Então quer dizer que todos nós vamos acordar então numa região umbralina? Calma lá. Vejamos um pouco lá da história de André Luiz. Quais foram as escolhas que ele fez? Como ele utilizou o seu livre-arbítrio? Que comportamento ele teve enquanto estava encarnado? A gente pode se lembrar de algumas coisas, né? Ele frequentava os bordéis, bebia bastante, né? Tratava os seus pacientes e mesmo a sua família de uma maneira muito fria, não procurava ajudar ninguém, né? Alguns pacientes lhe pediam ajuda, uma consulta grátis e ele recusava, né? Então ele teve um histórico ali brevemente contado de uma vida bastante egoísta, pensando em si, de alguns vícios, né, que poderiam ter sido descartados, né, uma vida um pouco frívola. Muito bem. E aí o irmão Clarencio, eu separei um trechinho aqui do livro, ele vem explicar por que André Luiz acordou lá naquela região umbralina e passou aquele tempo lá experimentando aquelas perseguições, a fome, a dor, né? E ele não entendia, as pessoas chamavam ele de suicida, e ele falava, mas eu não me suicidei. Como assim eu sou um suicida? E o Clarencio vem explicar. Ele diz assim: todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas aparentemente sem importância. Então, o aparelho físico e com repercussões no aparelho espiritual foi destruído ou danificado pelas escolhas que o André Luiz fez. Muito bem. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. A moléstia
talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Então, dois fatores se combinaram para que André acordasse do seu desencarne nessa situação. As suas escolhas do ponto de vista material, né, de comportamento, na alimentação, no consumo exagerado de bebidas, que foram as causas físicas do seu adoecimento, ao mesmo tempo com o seu procedimento mental, com as escolhas que ele fez, com o seu egoísmo, com a sua ganância, né, com a sua falta de caridade, que tornaram-lhe um ser, que tornaram-lhe uma pessoa com uma determinada condição vibratória, com uma determinada característica energética, né, que encontrou, lá quando chegou a hora do ímã puxar, afinidade num determinado ambiente. Ambiente esse onde vivem espíritos com essa mesma característica. Ambiente esse formado por espíritos com essa mesma qualidade moral e espiritual. Então, apesar de podermos assim, pensar que André Luiz teve uma vida mediana ou normal, tal como todos nós, ali no seu íntimo havia comportamentos e escolhas que o levaram a passar um tempo na região umbralina. Mas então, vai ficando mais claro para a gente o que é essa região, né? O que é esse umbral. E o próprio André Luiz vem contar na sua série de livros da vida no mundo espiritual diversas ocasiões em que ele foi até a região umbralina, depois já de refeito, ajudar nos trabalhos de socorro, né? De ajuda de espíritos que não se entendiam mais, de espíritos que estavam lá mergulhados na lama, que puderam ser socorridos, puderam se perdoar, etc, etc. Mas então que local é esse, né? Muito bem. A gente estava falando sobre as nossas escolhas e as nossas energias, que são ditadas, né, principalmente pelo pensamento, né? A forma como pensamos, aquilo que escolhemos, aquilo que entendemos da vida, aquilo que emitimos para o próximo e para o universo é fundamental. O pensamento é uma força criadora, né? A gente já ouviu falar na doutrina espírita das formas de pensamento. O pensamento é uma energia magnética capaz de formar coisas, capaz de formar ambientes, capaz de formar, capaz de transmitir mensagens que são recebidas e captadas por outros espíritos, que vão encontrar ali sintonia, tal como se fosse um rádio que sintoniza no mesmo canal. Muito bem. Então vocês imaginem, um conjunto de espíritos com aquela mesma característica de pensamento formam a chamada psicosfera de um determinado ambiente que vai ter as características daqueles seus habitantes, né? Então, a psicosfera de um ambiente onde se reúnem espíritos com pensamentos negativos, né, com egoísmo, com materialismo, com ciúmes, com ganância, com raiva, vai formar um ambiente, vai plasmar um ambiente, né, vai ajudar a construir um ambiente que tem as características dos seus moradores. E por isso o umbral ele vem sendo descrito por André Luiz como esse ambiente sombrio, sujo, sem luz, né? Ali estão afinizados espíritos com essa mesma qualidade, né? E o André Luiz, pela sua vivência encarnado, foi atraído para esse ambiente em função das mesmas características dos espíritos que vivem nesse ambiente. E somente quando ele teve uma pontinha, né, de remorso, de pedido de ajuda ao mais alto,
talvez ali o embrião da sua reforma íntima, né? De não mais querer pensar sobre aquelas coisas, sentir aquelas coisas, de ter ali um sentimento de tristeza por ter escolhido aquela forma de vida enquanto estava encarnado, é que a espiritualidade pôde enviar um grupo para socorrê-lo e tirá-lo daquele local. Ou ainda, né, vimos a história de Patrícia, que acorda do seu desencarne numa região bonita, numa colônia agradável, feliz, harmoniosa. Vimos o caso do André Luiz, que acordou numa região já mais desagradável, né, conforme a característica que lhe era própria, que ele traçou durante a sua encarnação. Mas temos inúmeros outros exemplos, também nas obras de André Luiz, que contam de espíritos que, por exemplo, não perceberam o seu desencarne. Desencarnaram e continuam aqui vivendo entre nós, né? Seja porque estão extremamente agarrados à matéria, às necessidades físicas, né? Seja das bebidas alcoólicas, seja do sexo, seja das drogas, seja a obsessão por uma determinada pessoa, né? Um amor doentio, seja por uma vingança, né? Que estão aqui agarrados a essas coisas que estão aqui na sua vida terrena, e já que, ao desencarnarmos, não nos tornamos outra pessoa, continuam aqui agarrados a essas mesmas sensações, a esses mesmos objetivos. Está vendo como não muda? Está vendo como continuaremos a ser os mesmos? Está vendo como a vida continua? Então, aquele que, por exemplo, teve uma vida encarnada, né, muito dedicada ao consumo de bebidas alcoólicas, a um vício, uma dependência extrema, talvez no seu desencarne ele possa continuar aqui em busca de saciar essa sua vontade, em busca de saciar esse desejo, frequentando bares, festas, enfim, absorvendo a energia ali das pessoas que se afinizam, que têm a mesma característica moral, que têm a mesma necessidade, né? E vão aí permanecendo até terem a oportunidade de serem esclarecidos e socorridos. Até serem, por exemplo, como mostra a nossa imagem abaixo, levados a um centro espírita para receber uma primeira orientação, um primeiro contato, uma primeira oportunidade de fala, né, de botar para fora, de entender que desencarnou, né? Outros, então, estarão agarrados lá aos seus antigos inimigos, inimigos até de outras vidas, e que vão, a cada encarnação e desencarne, continuam alimentando esse ódio, essa briga entre si, entre famílias, e não conseguem se resolver, está sempre um querendo derrubar o outro, né? E aí um desencarna e continua influenciando essa pessoa que está encarnada, depois os dois vão brigar lá, desencarnados, e renascem, às vezes na mesma família, e são irmãos que brigam, né? São parentes que não se dão bem, né? A coisa continua. A gente precisa se reformular, a gente precisa parar, pensar, entender e tomar um novo caminho na nossa vida. Então, para alguns irmãos, o desencarne pode significar a permanência aqui ainda na crosta terrestre, seguindo a vida que tinham antes, até que um dia podem ser atraídos para uma região umbralina, podem ser atraídos para uma colônia espiritual, podem ser atraídos para ambientes bons ou ruins, de acordo com as suas necessidades e afinidades. Muito bem, a gente falou de várias opções e falamos de algumas opções bastante ruins, né? Algumas pessoas podem estar assistindo essa palestra e ficarem preocupadas. Puxa vida, agora mesmo eu estou com mais medo ainda, né? Agora mesmo que eu não quero desencarnar, porque acho que a vida que eu estou levando, eu vou acabar indo lá para onde André Luiz foi, né? E eu não estou querendo passar por lá. Meus amigos, vamos nos lembrar primeiro que sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de tomar uma nova atitude, né? De rever o que tem sido feito até o momento, o que se tem priorizado, quais são as principais ideias que estão nas nossas mentes, e reavaliar se aquilo que estamos fazendo hoje
é o que verdadeiramente o nosso Mestre Jesus gostaríamos que fizéssemos. Portanto, ainda temos tempo. Se hoje, talvez, pudéssemos, ao desencarnar, ir para uma região que não gostaríamos, ainda estamos encarnados. Então, ainda há tempo de dar a volta por cima, né? De virar a nossa vida em 360 e começar a acertar, e começar a ajustar. E qualquer atitude positiva, qualquer melhora, qualquer esforço feito para essa nova forma de viver será considerada. Né? Então, ainda temos muito tempo para termos o privilégio de acordar num ambiente feliz, ao lado dos nossos familiares, né? Sentindo-se bem, tranquilo, para seguirmos a nossa vida. Outra coisa, importante lembrar que os nossos amigos espirituais estão aqui todo o tempo dispostos a nos ajudar. Mesmo quando achamos que não temos forças, quando está tudo perdido, que não somos capazes, eles estão todo o tempo aqui ao nosso dispor. Eles só precisam que a gente dê o primeiro passo. Não farão por nós. Não nos pegarão no colo e não tomarão as decisões por nós. Precisam que a gente se esforce. Se esforce. É parte do nosso aprendizado. A gente precisa nos mover, a gente precisa dar esse passo e eles estarão conosco, nos dando as forças, as ferramentas, as companhias, as intuições necessárias para que a gente siga no caminho correto. Portanto, ainda dá tempo. Vamos em frente, que será possível termos um desencarne feliz e termos uma vida daqui para frente de amor, de paz e de alegria. Assim, irmãos, terminamos a nossa palestra de hoje, esperando que possamos ter esclarecido um pouquinho mais essa questão da vida após a morte, né? Eu deixo aqui, novamente, o e-mail do Lar Irmã Zarabatana, para que possam mandar as suas sugestões de palestras, para que possam mandar dúvidas, para que possam comentar essa e outras palestras que estão no canal do YouTube do Lar Irmã Zarabatana, e também o site da nossa casa, onde estão informações complementares do trabalho que é realizado na nossa Casa Espírita. Eu agradeço muito a participação, a audiência de todos vocês, e vamos então, para terminar, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, à Irmã Zarabatana e aos nossos protetores, agradecendo por essa oportunidade e que possamos então utilizar esses ensinamentos para dar uma guinada na nossa vida no caminho do bem. Que assim seja, com a graça de Deus. Uma boa noite a todos.